certo? Nós havíamos visto sobre as empresas, no caso, a principal empresa que foi vendida, que era a Vale do Rio Doce, a Companhia do Vale do Rio Doce foi vendida, é uma empresa de extrativismo mineral, certo? De exploração de minério. Depois nós vimos alguns projetos, como o da Companhia Transnacional dos Estados Unidos, do aço, que é, aliás, a United States Steel, basicamente aço Estados Unidos. E nós encerramos com o projeto Amazônia Oriental, projeto Grande Carajás, projeto Ferro Carajás, e encerramos com um pouquinho da literatura do Vale do Rio Trombetas. A geografia, sim, na página 236, tá bem? Tá bem? Página 236. Vamos lá. Bom, todo mundo localizado, certo? 16 pessoas, que pouquinho. Bom, de qualquer maneira, temos que começar a aula, né? Vamos lá. Vale do Rio Trombetas. Essa região começou a ser explorada a partir de 1966, quando ricas jazidas de bauxita foram descobertas pela mineradora estrangeira Alumínio Canadense, Alcan. Após essa fase, os governos militares brasileiros, entre 1970 e 1980, passaram a promover a ocupação e exploração da região, tal qual como a região dos Carajás, gerando a criação da infraestrutura de beneficiamento necessária aos minérios da região e a desnacionalização de empresas estatais, através da associação entre a Vale do Rio Doce e diversas empresas internacionais do ramo minerador. Do ramo minerador, o Brasil, a partir da região norte, é inserido precocemente no processo de globalização recente. Para as empresas, lucro; para o meio ambiente, devastação. A instalação dessas indústrias acarretou uma maior necessidade de novos fluxos de energia elétrica. E, para resolver esse problema, a sociedade empresarial Centrais Elétricas Brasileiras, a Eletrobras, rapidamente derrubou a floresta para a construção de duas grandes hidrelétricas, a Tucuruí, no Tocantins, e Balbina, no rio Uatumã, e acarretaram dois dos maiores desastres ambientais do país. O projeto Carajás Trombetas provocou um duplo efeito sobre as realidades nacional e regional. Do ponto de vista nacional, colocou as empresas estatais na economia globalizada. Por outro lado, na esfera regional, acarretou a devastação de imensas áreas pela exploração de recursos naturais, provocando impactos ambientais e de consequências catastróficas para o meio ambiente e para as sociedades nativas, para o povo que ali vivia. Deixa eu ver. Sim, eu vou deixar para o final, tá bom? Então, pessoal, aqui basicamente temos a teoria do que sabemos na prática. Empresas
exploradoras de recursos naturais trazem, obviamente, consequências para aquela região, do nível ambiental, no âmbito ambiental que estamos falando, e também para a sociedade que mora ali. Como, por exemplo, o desvio do curso natural de um rio para a geração de energia hidrelétrica, por exemplo, obviamente vai trazer consequências para a sociedade mais próxima ali. Continuando. Maciço do Urucum. Jazida mineral localizada dentro da região do Pantanal Mato Grossense, nas proximidades da cidade de Corumbá, em Urucum, são encontrados grandes depósitos de manganês. Porém, a exploração é limitada por causa da sua localização, distante dos grandes mercados consumidores e portos de escoamento. Depois da criação do Mercosul e do desenvolvimento da hidrovia Tietê-Paraná, a área passou a ser mais explorada. Só para que vocês se localizem, no livro tem um pequeno mapa, certo? Aqui, Corumbá está perto da letra M, de mato, certo? Aqui, Mato Grosso do Sul, no finalzinho aqui do estado, do lado esquerdo, tá bem? E EF, aqui que nós temos, é a estrada de ferro, tá certo? Que liga o Brasil à Bolívia. Problemas técnicos, né? Estamos na página 237, tá? Lá no último tópico, olha, Serra do Navio, certo? Para quem chegou agora, livro de geografia. Área extrativa, localizada na região central do estado do Amapá, às margens do rio Amapari, afluente do Araguari. Perguntinha básica de geografia. Quando falamos de hidrografia, o que é um afluente mesmo, pessoal? Vamos voltar para o texto, olha só. O rio Amapari é afluente do Araguari. E o que é afluente? Sem pesquisar no Google, hein? Ah, ora, ora. Não venham dar uma de Sherlock Holmes aqui. Afluente, pessoal, é um rio menor que se liga a um rio maior. Só isso. Vamos lá, prestem atenção. Se o Amapari é afluente do Araguari, então o esquema é esse daqui. Vejam só. Parece que eu peguei vocês, né? Vamos pesquisar no Google, rapaz. Vejam só. Cadê? De azul, né? Porque um rio é azul. Temos aqui o Araguari, que é o rio maior, tá? Que é o Araguari. E o seu afluente é o Amapari. É um rio menor e vai se encontrar, olha só, vai se encontrar com o rio maior. Entenderam? Isso que é um afluente. Aqui é o Amapari. Opa. Ele se encontra, o afluente, ele se encontra com o rio maior, tá certo? Araguari. Desse jeito, né? Pronto, entenderam, né? Lembraram o que é afluente.
Professor, a prova de produção, isso é uma redação de novo? Não, não, nós estamos estudando quem? Produção. Isso. Estamos estudando crônica. Então não vai ser, não vai ser texto dissertativo argumentativo, redação não vai ser, redação como a gente conhece, tá? Nós estamos estudando crônica, então iremos ver crônica no nosso simulado, tá bom? Reprise. Por que, mulher? Crônica é bom demais. Tá easy. Tá muito fácil. Vamos continuar. Rio Amapari, que é afluente do Araguari, que apresentava ricas jazidas de manganês. A década de 1940 marcou o início da exploração regional, através da indústria e comércio de minérios. A empresa mineradora nacional vencedora da licitação para processo de exploração da área, pelo governo de Eurico Gaspar Dutra, que concedeu a área por 50 anos. Posteriormente, a ICOME associou-se a duas outras empresas de exploração, a Bethlehem Steel, estadunidense, e a brasileira KMI, do grupo Azevedo Antunes. Meu povo, olha só, let me see. Vamos falar de produção textual amanhã. Bom, vamos deixar a de hoje para geografia, tá bom? Ó, se concentrem nessa daqui, tá bem? Esse conteúdo aqui é interessante também, tá certo? Por exemplo, nossa provinha de geografia, como eu falei para vocês, está... Já viram o roteiro, já? Tem alguma coisa errada aqui. Algo de errado não está certo. Pronto. Não, vejam lá, viu? Próxima página, 238. Aos poucos, para explorar e escoar a produção, cujo destino é prioritariamente o mercado internacional, essas empresas provocaram modificações sobre o espaço natural, como a construção da estrada de ferro do Amapá, que liga a área de extração até o porto marítimo de Santana. Porém, o minério com altos teores de manganês esgotou-se, fazendo com que a Bethlehem Steel abandonasse o empreendimento e a ICOME redirecionasse os seus reforços para a extração e o beneficiamento de cromo na mina do Vila Nova e a construção de uma usina de beneficiamento desse minério no porto de Santana. O pior impacto, no entanto, está por vir. As jazidas existentes no Amapá, na região da Serra do Navio, durará no máximo 10 anos, o que implicará em uma verdadeira catástrofe para a população, que se desenvolveu à sombra dessa atividade. Isso resultará na necessidade de buscar novas atividades econômicas para a sobrevivência dessas comunidades. Como assim? Vamos lá, prestem atenção. Se eu tenho... Professor, desculpa ter saído. Tudo bem. Tudo bem. Se tiver, assim que começar a travar, se você vê que não vai ter como assistir, você sai e volta sem problema, tá? Como eu estava dizendo,
Ou melhor, o que eu estava dizendo? Sim. Se eu tenho uma região que se desenvolveu economicamente, tendo como base uma atividade, nesse caso aqui, a mineração, e a mineração acaba, eu vou deixar ali um péssimo legado de todo o trabalho que foi desenvolvido e também vou deixar uma enorme lacuna na economia daquela região, nesse caso aqui o Amapá. Se a exploração vai durar mais ou menos 10 anos, nem todo mundo sabe disso, é claro, daquela região, eu tenho, obviamente, uma população que se desenvolveu dentro dessa mineração, inclusive academicamente falando. Se eu tenho uma empresa de minério na minha cidade, por que eu não vou me formar num curso? Por que eu não vou fazer uma faculdade dentro dessa área? Ou então, por que eu não vou fazer um curso técnico dentro dessa área? Só que aí o minério acaba e a empresa vai embora. E a empresa de minério mais próxima que tem fica no outro estado. Percebem como isso deixa um buraco na economia daquela localidade? A Serra do Navio, como vocês podem ver no mapa abaixo, é bem aqui no, quase no meio do Amapá. 26 pessoas, um número melhor. Uma das maiores empresas de mineração do mundo pode ter o seu projeto mais ambicioso de exploração de ferro para os próximos 40 anos impedido por causa de milhares de cavernas. Como essas cavernas guardam vestígios arqueológicos dos primeiros habitantes da região amazônica, ficam em impasse entre a preservação do meio ambiente e de pistas que indicam a origem da humanidade e o desenvolvimento dos projetos da mineradora. É melhor a preservação do meio ambiente. Sempre. Na dúvida, preserve o meio ambiente. Agora iremos começar aqui na página 239, tá? Page 239. Ok? Vamos lá. A agropecuária brasileira. 239. Captou? 239. Lá pelos idos de 1500, Pero Vaz de Caminha, em carta ao rei de Portugal, dava conta de que a terra era muito fértil. E o Dark SX, né, Vitor? Ah, você é o Paulo Vitor, né? Interessante seu nick. Bom, não, Beatriz, é 200, 300 não. 239, você colocou 339. Foi o corretor. Tudo bem. Não, na dúvida, eu coloco a culpa no corretor para tudo. Pero Vaz de Caminha, vocês lembram, né? Aquele cidadão, aquele português. Botem um adjetivo aí para ele. Aquele português lá que chegou aqui no Brasil e fez uma carta para o rei contando um montão de mentiras, sendo que ele disse que só ia dizer a verdade, nada mais que a verdade. Mas que eu falei para vocês que ali tinha bastante interesse do Pero Vaz, sendo que lá no finalzinho da carta ele disse que essas terras aqui, no caso do Brasil, poderiam ser usadas
como um local para exilar os degredados portugueses. E o que seria isso, professor? Um local para exilar os portugueses criminosos. E o Pero Vaz tinha um sobrinho que estava preso. E, obviamente, era melhor viver livre aqui nas novas terras brasileiras, certo? Era melhor viver livre aqui, exilado de Portugal, do que viver em Portugal estando preso. Nota-se aqui um interesse absurdo do Pero Vaz. Que cara de pau. Vamos continuar. As palavras de Caminha profetizaram aquilo que seria o futuro do Brasil, celeiro agrícola do mundo. Olha só a evolução do valor bruto da produção de 2006 para 2015, em lavouras, aqui de amarelo, e pecuária de bege. Se você estiver vendo rosa claro, tudo bem, mas é um bege. Claro, isso é em bilhões de reais. Os principais produtos: soja, bovinos, frango, cana, milho e leite. Isso, se fosse feito hoje, o principal produto seria o arroz, porque eu não sei se vocês viram na internet, tem locais no Brasil que estão vendendo arroz a R$ 42 o quilo. O preço está absurdo. 40, não, sabe que se lá na mercearia ali do seu Antônio e comprar 1 quilo de arroz por R$ 42, não tem condições. E aqui a divisão regional do Brasil em bilhões. Claro que temos a área norte pouco rentável, porque, obviamente, lá pouco se investe a nível nacional, é claro, em agricultura e agropecuária. E o contrário acontece no Sudeste, indo de um polo para o outro. Né? Pois e aí eu pensava, não, eu vou virar vegano porque eu economizo na carne, certo? E agora eu não posso mais virar vegano porque eu não vou economizar de canto nenhum, tá? É ruim. Página 240, meus queridos. Todo mundo entendendo, né? Alguma dúvida até aqui? Olha só, estamos falando, certo? Estamos pegando aqui, olha, todo o desenvolvimento econômico brasileiro, certo? Pegamos aqui o extrativismo mineral, pegamos, vimos, aliás, empresas que eram nacionais e foram desnacionalizadas, ou seja, foram desestatizadas, vendidas para a iniciativa privada. Vimos que a exploração de minério em algumas regiões, obviamente em todas essas regiões, mas em algumas é mais limitada, e isso traz impacto para um ambiente, claro, e para a comunidade local, para os nativos, certo? E estamos vendo aqui a agropecuária brasileira e o seu desenvolvimento, certo? Sempre ascendente. Fábio, vamos lá, atenção. Sobre a agropecuária brasileira, que a gente está só introduzindo aqui o conteúdo, tá? O que nós temos mais aqui é um infográfico. O Brasil é uma área que, logicamente, é bem extensa, falando de território. O Brasil é um país continental, um país enorme. Claro que isso nos leva a ser uma das maiores potências agropecuárias do mundo. Se estamos falando de potência agropecuária, estamos falando de um desenvolvimento econômico na agropecuária brasileira. Certo? Resumindo o texto, é isso aqui. E no gráfico abaixo, nos gráficos, aliás, nós temos um pequeno detalhamento do desenvolvimento brasileiro sobre a sua economia na agropecuária. Na pecuária em si e nas lavouras, certo?
ou seja, na produção de alimentos, de cereais, aliás, de arroz, de trigo, de soja, de milho e de frango e de boi também, certo? E o desenvolvimento é detalhado aqui no último infográfico, detalhado em bilhões de reais por cada região, indo da região que menos se desenvolve para a que mais desenvolve. E como nós já vimos em história, esse desenvolvimento, arroz, sem o i, esse desenvolvimento lá no Sudeste se deu de maneira mais elevada, porque o Sudeste, claro, é a região onde mais se investiu desde o período colonial. Então, lá vai ter mais desenvolvimento do que outras áreas. Compreendeu agora, Pablo? Coisa maravilhosa. Vamos prosseguir. Página 240. Nessa terra, onde não são encontrados climas extremos, onde as chuvas, na maioria dos territórios, são regulares, onde o solo é fértil e encontram-se vastas áreas planas, foram, ao longo de mais de 500 anos de existência, ou melhor, 500 anos de descobrimento, introduzidas várias culturas agrícolas diferentes, muitas até estranhas ao nosso ambiente. Por outro lado, podemos encontrar, atualmente, vários sistemas agrícolas, que vão desde a mais extensiva prática agrícola até o mais elevado grau de investimento em capitais e tecnologia. Foram introduzidas várias espécies de animais de criação, se adaptaram plenamente ao nosso ambiente, fazendo com que estejamos sempre entre os maiores produtores mundiais de gêneros agropecuaristas. Coisa maravilhosa. Professora Cecília não está na aula porque ela está em Fortaleza. Ah, mas meio que... Bom, tudo bem. E ela foi fazer... Não, o que ela foi fazer não me diz respeito, né? Mas tudo bem. Só você me lembrou da frequência aqui. Vamos ver. Vamos lá. Para continuar, não é? Contudo, não devemos esquecer que a agricultura brasileira apresenta graves problemas, a maioria ligados ao passado. Olha só, vamos reler o começo desse parágrafo, porque eu adoro quando eu leio verdades. Contudo, não devemos esquecer que a agricultura brasileira apresenta graves problemas, a maioria ligados ao passado de dominação colonial, que organizou nossa economia para satisfazer, em primeiro lugar, as necessidades dos principais centros de poder, pouco levando em conta as necessidades internas da nossa sociedade brasileira, das comunidades mais pobres, mais carentes, daquelas comunidades que passam fome e morrem de fome até hoje, que é uma coisa dolorosa de se dizer. Próximo parágrafo, meus abençoados. No mesmo sentido, a estrutura histórica do uso da terra dificulta a exploração desta de uma forma ideal, pois não tem como objetivo a diversificação da produção voltada para atender às necessidades internas. No Brasil de hoje, aliás, no Brasil de ontem e de hoje, a terra é considerada um bem particular, devendo ser utilizada
com a única finalidade de se obter lucro sobre ela, e não como um bem que deveria cumprir uma finalidade social, ou seja, gerar alimentos e emprego, o que acarretaria melhoria das condições de vida da população que vive ou sobrevive de sua exploração. Bom, pessoal, antes do próximo parágrafo, deixa eu só fazer logo aqui. Não, dá tempo, dá tempo. Não é tudo isso, não. Esse penúltimo parágrafo aqui da página 240, nós entendemos o seguinte, que os autores quiseram deixar claro aqui. Que nossos problemas dentro da agropecuária se resumem a um problema histórico, principalmente relacionado à má divisão de terras, sendo que nós temos, até hoje, claro, herdeiros dos grandes proprietários de terra do Brasil colônia e do Brasil império, e nós temos as pessoas que não tiveram acesso à terra. Não tem um pedaço de chão para morar, nem para cultivar. E isso traz problemas para a sociedade tanto no entendimento micro, ou seja, uma família apenas, como no entendimento macro, uma comunidade inteira. Porque nós temos aqui uma verdade escancarada, que a terra é um bem particular, que só tem como objetivo trazer lucro para quem é o seu dono. Sendo que eu já tive até a oportunidade de falar para vocês que hoje em dia, segundo um dos maiores escritores do Brasil, Antônio Cândido, nós temos condições para sanar, para resolver, para acabar de vez com todas as mazelas sociais que nos assolam, principalmente a fome, problemas relacionados à saúde e à educação. Temos meios para isso. A grande questão é interessante para todo mundo, principalmente para quem está no poder, que isso aconteça? Ou algum político ou outro monta em cima da necessidade das pessoas para chegar ao poder? Talvez para alguma classe social não seja interessante que a fome seja reduzida até acabar no Brasil, porque é justamente essa necessidade que serve de máscara para que se façam as promessas de campanha. Vocês estão entendendo? Isso aqui é pura geopolítica e geoeconomia, tá? Sem citar nomes, nós conseguimos despertar essa consciência maravilhosa em nós. Sétimo ano A. Presta atenção. Presta atenção, sétimo ano A. Alan está presente. Sim. Ana Cidelli. Ana Gabriela está presente. Antônio Wesley. Wesley não está. Ariellen. Wigner está presente. Deixa eu ver quem mais. Gabriel Ribeiro. Giovana. Isabela Evelyn. João Mariano está presente. Isabela também. Rogério Filho está aqui. Júlia Nobre, Lara estão presentes. Larissa está aqui. Está sim. Maria Barreto. Maria Clara está presente. Maria Gabriele está aqui. Maria Isabelle também. Ianara também. E o Rick. Sétimo B.
Adriele, não. Beatriz de Oliveira, Beatriz Rodrigues, Ana Cecília, FJ, Geislane, está presente, Patrícia, engraçado, eu tinha visto ela aqui, a Ana Patrícia. Ou não, talvez eu esteja enganado. Bernadette, Diego está presente também, Laís também está presente, Pablo, Raikkonen, Raíssa, Walter e... Nossa, peraí que eu... Pronto. Muito presente, coisa boa. Gente, só para confirmar, a Ana Patrícia, ela não estava aqui, não? Gente, jurar que eu tinha visto o nome dela aqui. Calma, por quê, Alan? Ah, chegou. Vou colocar aqui o nome dela. Pronto. Fiz a chamada e coloquei seu nome, viu, Patrícia? Bom, tempo para a gente encerrar esse parágrafo aqui. Para a gente encerrar o assunto. Continuando, pessoal, além da questão da posse das terras, que a gente estava falando, a utilização e a destinação da produção agropecuária brasileira encontra outro entrave, a comercialização da produção, que pela ineficiência e falta de organização, estradas sem infraestrutura, principalmente lá no norte, é muito comum ver os caminhões atolados nas estradas de barro e conservação dessas estradas, inexistência de armazéns nos principais pontos de abastecimento, além da falta de fiscalização, pouco financiamento e incentivo do governo aos pequenos agricultores, facilita o surgimento de um poderoso grupo de intermediários ou atravessadores que acabam dominando a chegada desses produtos aos consumidores. A sua prática comercial é extremamente prejudicial ao produtor, de quem compra o produto é extremamente barato, e também ao consumidor, que compra o mesmo produto extremamente caro. Digamos que isso seria uma espécie de pirataria da agropecuária. Muitas vezes o produto, ao sair das mãos do produtor, passa pelas mãos de 4, 5 ou até 6 intermediários, até chegar ao consumidor. Encerramos aqui na página 241. Na próxima aula, que não será semana que vem, né? Abriremos com o cenário 2. Tá bem, meus queridos? Agora sim, adiós, amigos. Podemos nos ver amanhã. See you tomorrow. Até mais.